Bom dia a todos, Hare Krishna, tudo bem pessoal? Então, vamos fazer agora uma leitura do Chaitanya Charitamrita e vamos comentá-la. A gente vai ler o Sri Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 7, dos versos 158 aos versos 163, que traz uma mensagem sobre os devotos que transmitem a missão e a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu. Então, deixa eu abrir aqui o Chaitanya Charitamrita e a gente vai fazer nossa leitura aqui. Então, começando no verso 158. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Verso 158 diz: Snana Karite Yabeyana Ganga Tire Tahani Sakala Lokahaya Mahabide. E a tradução: sempre que o Senhor Chaitanya ia para as margens do Ganges para tomar seu banho, grandes multidões de muitas centenas de milhares de pessoas se reuniam ali. O verso 159 diz: Bahutuli Prabhu Bale Bala Hari 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 Dwani Kare Loka Swarga Matyabari. E a tradução: sempre que as multidões eram tão numerosas, Sri Chaitanya Mahaprabhu então erguia suas mãos e cantava Hari Hari, ao que todas as pessoas respondiam, enchendo tanto a terra quanto o céu com essa vibração. O verso 160 diz: Lokanistaria Prabhura Chalite Hailamana Vrindavani Pataila Shri Sanatana. Tradução: depois de liberar as pessoas em geral, o Senhor desejou deixar Varanasi. Depois de instruir Shri Sanatana Goswami, ele o enviou em direção a Vrindavana. Significado dado por sua divina graça, Se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O verdadeiro significado da estadia do Senhor Chaitanya em Varanasi, depois de vir de Vrindavana, foi se encontrar com Sanatana Goswami e ensiná-lo. Sanatana Goswami encontrou Sri Chaitanya Mahaprabhu depois do retorno do Senhor para Varanasi, onde o Senhor ensinou por 2 meses sobre os detalhes intricados da filosofia Vaishnava e das atividades Vaishnava. Depois de instruí-lo completamente, ele enviou para Vrindavana para executar suas ordens. Quando Sanatana Goswami foi para Vrindavana, não existiam templos. A cidade estava permanecendo vazia, como um campo aberto. Sanatana Goswami se sentou nas margens do Yamuna e depois de algum tempo ele gradualmente construiu o primeiro templo. Então outros templos foram construídos e agora a cidade é cheia de templos, totalizando aproximadamente 5.000. Verso 161. Rateri Vaselokira Shuni Kolahala Varanasi Chadi Prabhu Aila Nilachala. Tradução: porque a cidade de Varanasi era sempre cheia de multidões tumultuosas, Sri Chaitanya Mahaprabhu, depois de enviar Sanatana para Vrindavana, retornou para Jagannatha Puri. Verso 162. Eirila Karibhagye Vistarakariya Sanchipe Kahila Nihan Prasangapaiya. Tradução: eu tenho dado aqui uma breve descrição desses passatempos do Sr. Chaitanya, mas depois eu irei descrevê-los de forma extensiva. E por fim, verso 163. Ei Panchatattvarupeshi Krishna Chaitanya Krishna Nama Premadiya Vishwa Kailadanya. Tradução: Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu e seus associados do Panchatattva distribuíram os santos nomes do Senhor para invocar amor ao Supremo através do universo, e assim o universo inteiro estava agradecido. Significado dado por Srila Prabhupada. Aqui é dito que o Senhor Chaitanya fez o universo inteiro se tornar grato a ele por propagar o movimento de Sankirtana com seus associados. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu já santificou o universo inteiro por sua presença 500 anos atrás. Portanto, qualquer um que tente servir Sri Chaitanya Mahaprabhu sinceramente, seguindo seus passos e seguindo as instruções dos acharyas,
será capaz de pregar com sucesso os santos nomes do Mahamantra Hare Krishna em todo o universo. Existem alguns críticos tolos que dizem que europeus e americanos não podem receber sannyasa, mas aqui descobrimos que Sri Chaitanya Mahaprabhu queria pregar o movimento Sankirtana em todo o universo. Para o trabalho de pregação, sannyasis são essenciais. Esses críticos acham que somente indianos ou hindus devem receber sannyasa para pregar, mas seu conhecimento é praticamente nulo. Sem sannyasis, o trabalho de pregação será impedido. Portanto, sob a instrução do Sr. Chaitanya e com as bênçãos de seus associados, não deve haver discriminação nesse assunto, mas as pessoas em todas as partes do mundo devem ser treinadas para pregar e receber sannyasa, para que o culto do movimento Sankirtana de Sri Chaitanya Mahaprabhu se expanda sem limite. Não nos importamos com as críticas dos tolos, continuaremos com nosso trabalho e simplesmente dependeremos das bênçãos do Sr. Chaitanya Mahaprabhu e de seus associados, o Panchatattva. Srila Prabhupada Ki Jai, Om Gyana Timirandasya, Gyana Jana Shalakaya, Chakshura Militanjana, Tasmai Shri Gurave Namaha, Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimate Chandramukha Swami Tinamine, Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Itinamine. Então, muito interessante essa sequência aqui de versos, né, onde são descritos o movimento assim de Chaitanya enquanto ele estava na cidade de Varanasi, né? A ideia é que Chaitanya ele estava fazendo suas peregrinações nesse momento. Chaitanya já era um sannyasi, né? Já tinha sua base em Jagannatha Puri, era lá que ele tinha montado, estabelecido, né, seu quartel-general, de onde ele comandava sua missão de propagação do Santos Nome do Senhor. A missão de Sankirtana era baseada ali em Jagannatha Puri, mas Chaitanya ocasionalmente saía para fazer peregrinações ou para o norte ou para o sul da Índia. E aí, numa dessas peregrinações, ele permaneceu na cidade de Varanasi, que era uma cidade que era um reduto muito forte da religiosidade indiana da época e especialmente dos movimentos de Advaita Vedanta. Não era assim uma cidade tipicamente Vaishnava, né? Mas Chaitanya permaneceu lá justamente por causa disso, para poder propagar sua mensagem ali dos santos nomes, mas é dito nesses versos aí, né? Krishnadas Kaviraj vai comentar aí nesses versos, que ele pregou ali para centenas de milhares de pessoas, mas tinha uma especialmente para quem ele queria pregar, que era Sanatana Goswami, né? Parece que o objetivo central da estadia dele ali era treinar Sanatana Goswami, que ia ajudar a estruturar o movimento de Sankirtan depois, como foi falado ali, né? Ele pregou para Sanatana Goswami por 2 meses, depois ele envia ele para Vrindavana e ele vai para Vrindavana para ajudar a estabelecer o Dhamma sagrado, o lugar sagrado, né? Vai ajudar a criar, assim, dar o pontapé inicial no movimento de revitalização de Vrindavana. É dito que quando Sanatana Goswami vai para lá, não tinha templo nenhum, né? A gente sabe que tinha algumas pessoas, né, tentando revitalizar Vrindavana já na época, até outros grupos Vaishnavas, mas esse movimento ainda era fraco, né? E Sanatana Goswami e os outros Goswamis de Vrindavana, Sanatana, seu irmão Rupa, né, eles vão ter papel ali crucial, papel fundamental nesse processo de revitalização de Vrindavana. E no último verso dessa sequência de versos que a gente leu, é dito que Chaitanya ele estava interessado, né, em salvar o universo inteiro, que o universo se tornou grato a ele porque ele transmitiu sua mensagem. E aí Prabhupada, no significado, vai falar que aqueles que seguem os passos de Chaitanya são empoderados por ele, recebem as bênçãos dele para terem a força necessária, né, a potência espiritual necessária para continuarem propagando esses santos nomes por todo o universo, né? Chaitanya veio para abençoar o universo e aqueles que transmitem a mensagem de Chaitanya genuinamente são assim abençoados por Chaitanya para poder serem seus instrumentos nesse processo, né? E aí Prabhupada ele mesmo fala que apesar dele estar recebendo várias críticas por ele estar quebrando vários protocolos, várias convenções ortodoxas do hinduísmo, né? Como por exemplo atribuir a ordem de sannyasa, a ordem de vida renunciada, para europeus, para americanos, para ocidentais, né? O que não era um protocolo, ele, na verdade, se sentia indiferente às críticas que ele recebia,
por não estar seguindo ali os regimes culturais da época, porque na verdade ele entendia que a única coisa da qual ele dependia eram as bênçãos de Chaitanya, né? Então, existem alguns pontos interessantes, né? Prabhupada fala que quem segue Chaitanya, que quem segue os acharyas, vai conseguir transmitir essa mensagem dos santos nomes, a mensagem de Sankirtana, por todo mundo, né? Então, o que significa seguir os passos de Chaitanya? Então, é interessante a gente olhar para a própria vida de Chaitanya e ver como Chaitanya fez para propagar o movimento de Sankirtana, né? Porque quando Chaitanya era jovem, Chaitanya ele sempre foi reconhecido como alguém muito erudito, né? Mesmo na sua juventude, Chaitanya ele já tinha grande, né, vasto conhecimento técnico sobre o Vedanta, ele já conseguia defender o Vaishnavismo assim, com argumentação lógica muito refinada, né? E a gente vê isso bem na história do Digvijaya, né? Então, Chaitanya estava lá na sua terra natal, né? Chaitanya estava em Mayapur, e o que acontece é que nesse momento da história ali da Índia, parecia que tinha um erudito que era um campeão da argumentação lógica chamado Digvijaya, né? E o Digvijaya significa justamente isso, aquele que obteve vitória em todas as direções, porque o Digvijaya ele tinha um modus operandi bem interessante, né? Ele ia andando assim em aldeia e convocando quem era o intelectual mais avançado, mais sofisticado daquela região, e aí se ele derrotasse naquele intelectual num debate, né? Então era uns debates públicos assim que havia, que eram bem interessantes, porque esses debates não envolviam só retórica, mas envolviam poesia também, né? Então se sentavam ali os dois debatedores e aí tinha o turno de cada um, né? Então o primeiro falava uma poesia, era quase uma batalha de repente, assim, né? De poesia, ou então batalha de rapper, né? Que tem hoje em dia, só que com versos ali metrificados em sânscrito. Então eles tinham que compor ali na hora o verso e tinha uma série de regras de metrificação que eles tinham que seguir, né? Se você fizesse o verso errado, você também era derrotado. Então você tinha que debater dando argumentos lógicos, mas ao mesmo tempo ter toda essa poética e ao mesmo tempo tinha que ser tudo isso em tempo real, ali ao vivo mesmo. O negócio era intenso, né? E o Digvijaya ia viajando de lugar em lugar e, assim, desafiando, né, os grandes intelectuais de cada região. E a aposta era essa: se ele derrotasse o desafiante de uma dada região, o que acontece é que ele se tornava, se ele derrotasse o desafiante daquela região, ele se tornava o mestre daquela pessoa tinha que se subordinar a ele, tinha que se tornar subalterna dele, tinha que seguir ele, né? E todos os discípulos daquela pessoa tinham que vir junto, tinham que seguir junto, né? Quando ele varria uma direção inteira, por exemplo, ele começou num ponto central, né? A investida dele por toda a Índia. Depois que ele já tinha derrotado todo o sul da Índia, então as pessoas elas começavam, todos os pessoas que foram derrotadas por ele, que iam seguindo ele, iam levando uma bandeira que representava o sul da Índia. Depois ele ia pro oeste, derrotava todo o oeste da Índia. Aí eles iam com bandeiras do oeste, por aí ia, né? Então parece que ele estava assim, brincando de war, né? Botando ali a bandeirinha dele, dominando todos os territórios através desses debates intelectuais públicos lá. E ele foi avançando, né, nessa empreitada dele, e já tinha muita gente já que ele já tinha derrotado, assim, era uma multidão muito numerosa que seguia ele. E aí o que acontece é que faltava só um último lugar para ele poder fechar o projeto dele ali de dominação, que era justamente Navadvipa, onde Chaitanya morava. E quando ele vai para Navadvipa, Navadvipa era conhecido como um local de pessoas muito eruditas, de grandes intelectuais Vaishnavas, né? E aí o pessoal em Navadvipa formula a seguinte estratégia: olha, vamos fazer o seguinte, vamos mandar Nimai Pandita, né, que era o nome de Chaitanya na época, vamos mandar Nimai Pandita debater com Digvijaya, porque se Nimai for lá e Nimai for derrotado por Digvijaya, a gente pode argumentar que, olha, Nimai foi derrotado por Digvijaya, mas Nimai é só um menino, né? Ele é um grande intelectual, mas ele é só um menino, era um menino assim de 16, 17, 18 anos de idade naquela época, né? Então, assim, se a gente manda ele, aí depois, e ele é derrotado, a gente pode falar, puxa, tudo bem, mas
uma coisa era um erudito já assim consolidado, um grande intelectual, né? E outra coisa é o nosso estudante aqui ainda em formação, né? A gente perdeu, mas a gente não lutou em condições justas. Mas se a gente derrotar o Digvijaya, se Nimai Pandita derrotar o Digvijaya, aí vai ser a glória de Navadvipa. Porque aí a gente vai falar, até os nossos meninos aqui derrotam um grande erudito como Digvijaya. Então essa foi a estratégia, mandaram o Nimai e Nimai Pandita, né, que é Chaitanya, chegou lá e debateu com Digvijaya. E tem uma história assim muito interessante, né, que ele derrota duplamente Digvijaya, porque ele derrota Digvijaya no argumento, mas ele também derrota Digvijaya na parte das regras de poética, né? Então ele percebe alguns erros, algumas metáforas que Digvijaya empreendeu assim, de forma equivocada, e na poesia dele ele tanto debate os argumentos, ele rebate os argumentos lógicos do Digvijaya, como ele aponta todas as imprecisões de poética, de figuras de linguagem que Digvijaya estava empregando, né? Usando outra poesia. Então ele usa uma poesia mais sofisticada do que a do Digvijaya para mostrar como que a poesia do Digvijaya era insuficiente, ao mesmo tempo como os argumentos lógicos deles eram insuficientes, né? Então Chaitanya era esse tipo de intelectual, de grande erudito, né? Mesmo na sua juventude ele já conseguia derrotar grandes intelectuais como Digvijaya, e obviamente não é para menos, é o próprio Krishna, né? Tanto que Digvijaya ele tinha uma bênção de Sarasvati Devi, né, da deusa da sabedoria. Mas Sarasvati ela fala para Digvijaya, olha, você é meu protegido, né? Eu te abençoo, mas não tem como eu enfrentar Krishna mesmo, né? Esse menino aí é Krishna. Então, assim, esse era Chaitanya, tá? Só que o que acontece é que quando Chaitanya ele vai peregrinar, né? Quando ele vai fazer a peregrinação lá protocolar, que todo mundo fazia em determinado período da vida, Chaitanya ele se encontra com seu mestre espiritual, com aquele que seria seu mestre espiritual, Ishvarapuri. E quando ele pede para Ishvarapuri ensinar o Vedanta para ele, Ishvarapuri fala, mas quem é você para aprender o Vedanta? Né? Quem é você? Quem é qualquer um de nós? Né? O Vedanta é a conclusão de todo conhecimento. Onde que a nossa capacidade vai dar conta de absorver, assim, né, de assimilar a conclusão de todo conhecimento, né, ainda mais na era de Kali. Quem é a gente para fazer isso? Então, Ishvarapuri fala para Chaitanya, você é só um tolo, você não tem condição nenhuma de entender o Vedanta. O que você pode fazer é cantar os nomes de Krishna, e Krishna vai te abençoar, Krishna vai te purificar, Krishna vai se revelar para você pela bondade dele, pela misericórdia dele. Você tem que experimentar cantar de Hare Krishna, é isso que você tem que fazer. Né? Então Ishvarapuri falou isso para Nimai, mesmo ele sendo o erudito que ele era, esse erudito capaz de derrotar Digvijaya, né? E esse foi a conclusão de Ishvarapuri. Você tem que se render aos santos nomes, você tem que se render à misericórdia de Krishna, porque é Krishna que se revela e não é a gente que, pela nossa inteligência, que a força vai conseguir alcançar Krishna. E Chaitanya, ele embarca nessa, né? Ishvarapuri é bem interessante que Krishnadas Kaviraj vai apresentar ele aqui poeticamente no Chaitanya Charitamrita como sendo um fruto de Madhavendra Puri, né? Madhavendra Puri era o seu mestre. Madhavendra Puri, ele é descrito no Chaitanya Charitamrita como uma encarnação de uma árvore dos desejos, uma árvore dos desejos do mundo espiritual que desceu a esse mundo, né? Então, a árvore tem frutos e o fruto, nesse caso, era seu querido discípulo Ishvarapuri, né? Então, se era uma árvore que vinha do mundo espiritual, então o fruto dela estava carregado de sumo, de polpa plena de raça, plena da doçura do mundo espiritual. E Chaitanya se esbalda nessa raça. Chaitanya, ele experimenta esse sumo doce, saboroso, nutritivo, revitalizante dos ensinamentos de Ishvarapuri, que é se renda à misericórdia de Krishna. Experimente diretamente a misericórdia de Krishna. Não é a sua inteligência é limitada, sua inteligência é insuficiente, não é ela que vai revelar Krishna para você, é Krishna que vai se revelar para você, e Chaitanya, né, entra dentro desse fluxo, né, de Krishna Prema, do amor por Krishna. Ele experimenta isso, é dito que ele se embriaga com esse néctar mesmo, muito ambrosíaco, que existe no Cantar dos Santos Nomes, e a gente vê que quando ele volta depois para Navadvipa, ele volta em um outro momento da sua vida, ele volta querendo experimentar mais esses santos nomes, né? Então ele vai começar a realizar kirtanas privados,
né, vai começar a realizar sessões de kirtanas privadas, tanto na casa de Adwaita Acharya quanto de Srinivasa Thakura, né, principalmente de Srinivasa Thakura. Então lá Chaitanya se reunia com os devotos para cantar Hare Krishna, e era com os devotos mesmo que estavam interessados ali em desenvolver uma relação com Krishna, os devotos que estavam ali com humor, com a mentalidade correta, né? Tanto que tem um passatempo que mostra que quando Chaitanya e os outros iam fazer um kirtana lá, eles sentem que tem alguma coisa estranha. Chaitanya não entra na onda, Chaitanya não começa a ter aquela experiência estética, espiritual que ele tinha sempre que ele cantava Hare Krishna, não consegue desfrutar de rasa, não consegue desfrutar da doçura dos santos nomes de forma adequada, e ele fala, tem alguém aqui que está com a mentalidade inadequada, né? Tem alguém aqui que não está com o coração onde deveria estar. E aí eles começam a fazer uma investigação ali para descobrir quem era, e eles descobrem que era a sogra de Srinivasa Acharya que estava ali, tinha se infiltrado, porque ela estava muito curiosa para entender o que aqueles caras se reuniam ali para fazer, e ficavam cantando, e saíam dali em êxtase, ficavam a noite toda cantando, né? Que negócio era esse? Então ela se esconde ali, mas ela se esconde ali para satisfazer a curiosidade dela. Ela não se esconde ali para poder participar do Kirtana e ter um intercâmbio amoroso com Krishna, né? Então a intenção dela não era de Bhakti pura, e por isso ela meio que quebra toda a atmosfera que precisava ser criada dentro daquele ambiente ali protegido, né? Para que se experimentasse o néctar mesmo de Hare Krishna. Então é muito interessante, porque Krishnadas Kaviraja vai descrever aqui, e também outros autores, né, vão descrever isso, Vrindavan Thakura, no seu Chaitanya Bhagavata, que Chaitanya, nessa época, ele se reunia com seus associados e ele meio que fazia experimentos com os santos nomes. Então eles começam a querer entender mesmo a natureza dos santos nomes, experimentar ela em todas as suas dimensões, a ponto que tem até um momento que eles querem entender se os santos nomes conseguem purificar alguém que não tem cognição suficiente para entender a teologia por trás dos santos nomes. Então eles pegam, por exemplo, um bebê e começam a cantar Hare Krishna para o bebê e tentam ver qual tipo de efeito espiritual isso causaria no bebê. Então eles estavam de fato querendo experimentar os santos nomes, né? A partir de todas as perspectivas possíveis, eles estavam querendo ter uma experiência existencial com os santos nomes. Eles estavam interessados na fenomenologia da vida espiritual, uma experiência real, uma experiência tangível, uma experiência que mudasse o coração deles, que abrisse na dimensão, abrisse a porta para uma dimensão espiritual da realidade para eles, né? Quando a gente canta, por exemplo, para Tulasi todos os dias, a gente fala, né? Neheribossada, né? A gente fala para Tulasi, que a gente pede para Tulasi revelar pra gente, na Ene, que a gente veja, né, com os nossos olhos, Radha Krishna, né? Ou então Jagannatha Swami, Nayana Patagami, Bhavatume, né? A gente pede que Jagannatha Swami se revela, né? Jagannatha, Jagannatha, Senhor do Universo, se revele perante os nossos olhos, né? Que a gente Bhavatume, que a gente tenha uma experiência dele. Bhava é experiência, né? Bhavatume, eu quero ter uma experiência de você, eu não quero ter só uma compreensão intelectual de quem é Jagannatha, uma compreensão teológica. A gente implora para Jagannatha que ele se torne substância da nossa vida, ele se torne uma presença real, tangível, que reconfigure toda a nossa existência, que reordene os nossos afetos, né? A gente quer ter uma experiência real. E Chaitanya, depois que ele tem essa experiência real com Krishna Nama, com os santos nomes, depois ele começa a realizar seus kirtanas públicos, aí que ele vai juntar seus associados e vai sair primeiro, né, pelas ruas de Navadvipa e depois pelas ruas de toda a Índia, né, e depois através de Prabhupada, através das ruas de todo mundo, levando Hare Krishna para todas as pessoas, né? Mas primeiro ele tinha tido uma experiência real com os santos nomes, né? Depois ele compartilha essa experiência com os outros, porque é assim, porque você só dá aquilo que você tem, né? Então a forma certa de propagar a mensagem do Senhor Chaitanya é primeiro experimentar a mensagem do Senhor Chaitanya. Não dá para você propagar algo que você não experimentou, que você não teve uma experiência real, sólida. Se você fizer isso, você vai estar basicamente transmitindo só uma carcaça vazia da mensagem do Senhor Chaitanya, só é a sombra da mensagem do Senhor Chaitanya, mas não é a mensagem do Senhor Chaitanya real, viva,
que tem o poder de mudar o coração de qualquer um, né? E foi assim com todo mundo. Foi assim com todos os grandes seguidores de Chaitanya, né? Mesmo Prabhupada, por exemplo, a gente vê lá, né, que a biografia de Prabhupada, né, belíssima, o Srila Prabhupada Lilamrita, tem vários volumes, e o volume número 1, que é o que mostra a vida de Prabhupada antes de Prabhupada vir para o Ocidente, né, para pregar a mensagem do Sr. Chaitanya, para abrir a ISKCON, o nome do primeiro livro é Toda uma Vida de Preparação. E é isso mesmo, né? Assim, Chaitanya Prabhupada teve toda uma vida de impressão do Mahamantra, toda uma vida de impressão com o culto de Chaitanya, antes de vir propagar a mensagem de Chaitanya poderosamente, né, por todo mundo. Então, Prabhupada já tinha tido a experiência ali quando era criança, né, com a deidade de Jagannatha, de fazer um Rath Yatra ali com as criancinhas ali do bairro, né? Prabhupada já tinha tido a impressão de acompanhar o seu pai, depois de voltar da rotina de trabalho, ir lá e adorar as deidades de forma muito fiel, né? Prabhupada já tinha sentido todas as impressões com os santos nomes pelo contato que ele teve com Bhaktisiddhanta, com a literatura transcendental que Bhaktisiddhanta produzia, de ler e estudar esses livros por anos, né? Então, assim, foi toda uma vida de preparação para que depois ele pudesse transmitir com o mundo aquilo que ele já tinha experimentado, né? Ele teve as suas realizações muito poderosas. Depois, quando chega um determinado momento que ele acumula muitas frustrações, né, com esse mundo, aí tem a famosa passagem que ele está desolado com todas essas frustrações, mas ele percebe que no final das contas era Krishna mesmo que estava guiando, na verdade, a vida dele, e aí ele vai falar que tudo que restou, né, de todas as lembranças queridas que ele tinha na infância era só uma lista de nomes, mas Krishna estava ali, Krishna era coisa viva que não abandonava ele, né? Então, Prabhupada teve, né, experiências doces, experiências amargas, experiências frustrantes, experiências inspiradoras ao longo de sua vida, e viu Krishna por trás de todas elas e aprendeu a ressignificar toda a existência a partir do contato com Krishna. Depois ele vai e transmite isso para o mundo, mas primeiro ele precisou experimentar. Bhaktisiddhanta Sarasvati, né, quando vai se preparar para poder abrir a sua instituição, a Gaudiya Mata, para poder propagar na mensagem do Senhor Chaitanya, antes de fazer isso, primeiro ele se isola, né? E vai fazer o voto assim extraordinário de cantar 1 bilhão de santos nomes, né? E aí era isso, ele estava se enchendo de Krishna para depois distribuir Krishna. Os grandes pregadores, assim, né? Pioneiros do movimento de Chaitanya, Narottam Das Thakura, Srinivasa Acharya, Shamananda Prabhu, todos eles, antes de saírem por aí pregando, o que eles fazem primeiro? Eles recebem todo um treinamento, né? O mestre de cada um deles encaminha cada um deles para estudarem com Diva Goswami Vrindavana, né? E Diva Goswami treina eles no Srimad Bhagavatam, treina eles na teologia Vaishnava, não só na teoria, mas também na prática, né? Então é dito que Vakreshwara Pandita, por exemplo, durante esse período onde eles estavam sendo treinados por Diva Goswami, Vakreshwara Pandita pega e leva eles para peregrinar pelas 12 florestas de Vrindavana e vai mostrando as idiosincrasias, os detalhes assim únicos, singulares de cada um daquelas partes do Dhamma Sagrado, vai traduzindo, né, a doçura implícita, a presença única de Krishna em cada um daqueles lugares, de Radha Krishna em cada um daqueles lugares, para a vivência dos meninos ali, né? Então existe todo um trabalho, né, deles primeiro se treinarem, deles se encherem de Krishna, para depois eles saírem por aí levando Krishna para os outros, né? Então, é assim que funciona, né? Até as metáforas que o Chaitanya Charitamrita vai empregar nesse sentido, elas são bem características, né? O Chaitanya Charitamrita, por exemplo, vai falar que Chaitanya é Chaitanya Mali, ele é Chaitanya o jardineiro. Ele vai lá, come o fruto do amor por Deus, depois ele pega o caroço do fruto que ele comeu e ele sai plantando esse caroço em outras partes, né? E aí ele vai criando um pomar de Krishna Prema. E aí tem outros frutos que têm que ser saboreados e que os caroços têm que ser transplantados para outros lugares. Mas basicamente essa é a metáfora, que Chaitanya, ele comeu o fruto, depois que ele come o fruto ele tem acesso ao caroço para poder plantar e poder criar um pomar, né? Então você só dá aquilo que você recebe, né? Krishnadas Kaviraj vai falar que os membros do Panchatattva, eles invadiram o armazém
onde estava guardado Krishna Prema, onde estava guardado amor por Deus. Eles arrombaram a porta desse armazém, e quando eles invadem o armazém, quando eles assaltam esse armazém, a primeira coisa que eles fazem é eles mesmos se deleitarem no produto do furto deles. Eles vão lá e eles experimentam Krishna Prema. Depois que eles experimentam, eles saem por aí distribuindo Krishna Prema, né? Então, eles têm uma experiência. Então, Diva Goswami vai falar que tem dois tipos de devotos, né? A gente ouve falar bem disso, né? Algo bem divulgado, que são os Gostianandis e os Bhajananandis, né? Bhajananandi é aquele que sente Ananda, né? Que sente prazer no seu bhajan, no seu processo de adoração, na sua liturgia ali particular, né? No seu processo mesmo de conexão com Krishna. E o Gostianandi, Gosti significa família, né? Então Gostianandi é aquele que sente o prazer em levar Krishna para sua família, em aumentar a família de Krishna, né? Então, assim, quem faz parte da nossa família? Todo mundo, né? Todo mundo é parte da nossa família. E todo mundo é a alma que foi criada por Krishna, né? Então você leva Krishna e para essas pessoas você está aumentando a família de Krishna, porque elas se conectam a Krishna, né? Então Gostiananda é aquele que sente prazer na família, né? Em entrar em contato com a família, que são as outras almas, e levar essas almas para a família de Krishna. Ou seja, o pregador, né? O Bhajanananda é aquele que sente prazer nas suas práticas espirituais pessoais, e o Gostiananda é aquele que sente prazer em pregar a mensagem de Krishna. Mas basicamente, Diva Goswami vai falar que o Gostianandi, ele é um Bhajananandi que prega. Ou seja, ele primeiro precisa experimentar, né? Se ele não tiver o seu bhajan, se ele não tiver seu momento ali de adoração, de oração, seu momento de intimidade, seu momento de comunhão, né, com Krishna, ele não vai ter nada para poder transmitir para os outros, né? A pregação dele vai ser uma coisa vazia, né? Então o Gostiananda, ele é antes de mais nada um Bhajananandi. E aí, como que começa o processo da gente se tornar um Bhajananandi? Como que começa o processo da gente experimentar a comunhão com Krishna? A gente tem que receber essa comunhão com Krishna de outra pessoa. Nessa semana a gente teve o Nityananda Trayodashi, o festival de Nityananda, e tem uma história bem interessante relacionada a Nityananda, né? Nityananda e Raghunatha Dasa, que fala um pouco sobre isso, né? Raghunatha Dasa, né, que depois se tornaria um dos grandes Goswamis, assim como Sanatana Goswami, né, que foi apontado aí nesses versos que a gente leu. Raghunatha Dasa, ele nasce filho de um comerciante bem rico chamado Govardhan Dasa, e desde cedo ele já era um menino assim bem precoce, né, bem inteligente. Ele tinha assim habilidades intelectuais bem elevadas, era um menino muito, muito sério, muito respeitoso e muito singular. Todo mundo se encantava com ele, com a inteligência, com a sofisticação dele. Mas ele era muito desapegado, ele não curtia nada disso, assim, não curtia essa vida pública. Mas o pai dele era um comerciante bem rico e tinha o sonho, né, de que ele se tornasse uma figura muito importante, porque talento para isso ele tinha, ele podia ser o que ele quisesse, né, porque ele tinha inteligência para exercer qualquer cargo público que ele quisesse, e o pai dele tinha dinheiro para bancar. Então o pai dele, Govardhan Das, tinha grandes esperanças, grandes expectativas em relação a ele, mas começa a perceber que ele era desapegado até demais, né? Então ele tem a oportunidade, o Raghunatha tem a oportunidade de se encontrar com Chaitanya. Durante uma dessas peregrinações de Chaitanya, ele se encontra com Chaitanya. E aí quando ele se encontra com Chaitanya, aí isso consolida no coração dele o apego mesmo pela vida espiritual. E aí ele perde de vez assim, o interesse por qualquer coisa que fosse material mesmo, né? E ele volta para casa bem assim sobrecarregado desse espírito, e o pai dele diagnostica isso logo. O pai dele logo percebe assim, né, que algo tinha mudado no filho dele, que o filho dele estava aflito, que Raghunatha Dasa ele se torna agitado, assim, com desejo de abandonar tudo mesmo e ir para um lugar espiritual e sorver o máximo que ele pudesse da essência, do substrato da vida espiritual, Krishna Prema. Ele queria ter uma experiência real com Krishna mesmo.
E ele fica assim com a mente agitada por causa disso, e Govardhana percebe isso, e logo Govardhana fala: "Ei, a gente tem que dar um jeito de aterrissar esse menino, né? Tirar aí a cabeça dele das nuvens e botar aqui no chão da vida real mesmo. A gente tem que dar um jeito, né?" E aí o Govardhana Das pensa: ó, a melhor coisa é a gente arranjar uma esposa para ele, boa. Uma menina bonita mesmo, assim, inteligente, meiga, carinhosa, habilidosa. Uma menina que seja top, assim, que tenha todas as qualidades. Que não tem como um homem não se apaixonar por ela. E aí ele se casa com ela, e aí casado com ela, vai ter filho, né? E aí vai ter filho e vai ter que trabalhar, pagar as contas, né? E do jeito que ele é inteligente, qualquer trabalho que ele for fazer, ele vai se tornar destacado, vai ganhar muitas responsabilidades, porque ele vai fazer muito bem o que ele fizer, ele é muito inteligente, né? E aí, trabalhando mais, assim, ele vai ter mais responsabilidades no trabalho, vai estar atarefado, né? Vai ter dependentes, subordinados no trabalho, e aí vai acabar vindo o segundo filho, as contas vão aumentar em casa, vai trabalhar ainda mais, enfim. Vai se tornar uma pessoa totalmente comprometida com esse mundo mesmo. E é claro, né, Govardhana Das também era uma pessoa muito piedosa, então ele queria que o filho dele também fosse um homem religioso e tudo mais, mas não que fosse um renunciado, né? Então, Govardhana cria toda essa estratégia e consegue arranjar o tal do casamento para Raghunath Das, mas não funciona muito bem não, na verdade tem um efeito colateral, porque quando o Raghunatha casa, aí ele percebe mesmo que não era essa vida que ele queria, né? No contraste, né, que a gente percebe melhor as coisas. Então ele pensou: olha, não é isso mesmo que eu quero é ser um renunciado, quero ter viver para experimentar e para distribuir a experiência de Krishna Nama, a experiência com os nomes de Krishna. E aí Chaitanya estava passando por ali de novo, nessas peregrinações, nas indas e vindas dele, né? As peregrinações dele, ele estava passando por ali de novo. E aí o Raghunatha quer encontrar ele de novo, mas aí o pai dele fala: poxa, agora se meu filho encontra ele, vai dar ruim, né? É aí que ele vai abandonar tudo de vez. Então o Raghunatha, o Govardhana, o pai, vai lá e contrata um exército de pessoas para tomar conta de Raghunatha, não deixar ele sair por aí abandonando tudo, né? E deixa ele encontrar Chaitanya, mas protegido, né, amparado por esse exército de guarda-costas que não iam deixar ele fugir. E quando ele encontra Chaitanya, ele conversa a sós com Chaitanya, mas todo o perímetro ali protegido pelos guarda-costas ali, os caras estavam ali barrando tudo, não tinha como o Raghunatha fugir. Então o que acontece é que ele conversa com Chaitanya, ele abre o coração, ele confessa o que ele estava sentindo para Chaitanya, e Chaitanya fala: fica tranquilo, fica calmo, né? Você vai chegar o momento, vai chegar a hora certa onde as coisas vão dar certo para você, e você vai conseguir ter o que você quer, você vai conseguir se refugiar no Dhamma sagrado, você vai conseguir viver para Krishna. Mas não é a hora, não é agora, volta para casa e seja paciente, confia que Krishna que está no controle de tudo. E o Raghunatha volta para casa, o pai dele fica feliz, fala: deu certo, aí os seguranças, né? E Raghunatha fica tranquilo, mas não fica tanto. A mente dele ainda está ali fermentando aquele desejo de viver para ter uma experiência real com Krishna e só viver para Krishna mesmo e se embriagar, assim como Chaitanya, com o Krishna Nama, com os nomes de Krishna. E aí ele ouve que Nityananda estava com seus associados em um determinado lugar, e ele resolve ir lá ver Nityananda, que ele sabia que era um grande associado de Chaitanya. E ele pede pro pai para ir, e o pai dele fala: tudo bem. Na outra vez ele foi ali ver Chaitanya, foi com os guarda-costas, deu tudo certo. Dá pra gente fazer o mesmo esquema de novo. Então vai com os guarda-costas lá protegendo. E aí quando ele vai ver Nityananda, Nityananda vê ele primeiro. Quando ele chega lá, Nityananda estava lá no seu acampamento e ele vê Raghunatha. E Raghunatha foi super bem recebido por Chaitanya, né? Chaitanya acolheu ele carinhosamente, abençoou ele. Então quando ele vê Nityananda, né, assim, a expectativa dele era que Nityananda seria misericordioso com ele. Mas na hora que Nityananda vê ele, Nityananda né, Nityananda é diferente, né? Nityananda já começa a gritar: pega ladrão, você é um ladrão, seu larápio. Nityananda vai lá e dá um chute no peito de Raghunatha, começa a castigar Raghunatha, fala: você é um ladrão, ladrão. E Raghunatha não entende nada, né?
E aí Nityananda vira e fala pra Raghunath, você é um ladrão, você tá querendo ter Krishna, mas Krishna não é uma coisa que você pode ir lá e pegar assim, não. Né? Krishna, você tá querendo roubar Krishna. Não é assim, não. Krishna é uma pessoa, Krishna tem que se dar para você. Você tem que ganhar Krishna de quem tem Krishna, né? Krishna já se deu para algumas pessoas e essas pessoas elas podem dar Krishna para outras pessoas. Você não pode ir lá e pegar Krishna à força. Não é assim. Né? E Nityananda, ele representa o Guru Tattva, o princípio do mestre espiritual, né? A categoria do mestre espiritual, a essência, né, do Guru. E é o Guru que dá Krishna, né? Ou seja, o Guru é aquela pessoa que já desfruta de uma comunhão com Krishna e ela pode compartilhar essa comunhão com outros. Né? O Guru é aquela pessoa que já está estabelecida no ciclo de amizade de Krishna e agora ele pode ampliar esse ciclo de amizade. Ele pode de fato ser um Gostyananda, ele pode de fato trazer outros para a família de Krishna porque ele já faz parte da família de Krishna. Né? Então qualquer um que já esteja inserido no contexto de Krishna, ele pode, né, abrir as portas do ciclo de Krishna para outras pessoas. De outra forma, você não pode. Não é assim que você leva Krishna para os outros através de uma fórmula teológica, através de uma explicação lógica. Não é assim que funciona, né? Então, da mesma forma que você não pode, à força, pegar Krishna para você, não é a sua habilidade, não é a sua disciplina, não é o seu senso de moralidade, não é a sua inteligência, não é o seu tanto de conhecimento que vai fazer com que você tenha Krishna, que você pode ir lá e pegar a Krishna à força. É um processo místico mesmo, né? Krishna ele tem que se revelar. Ele, pela sua vontade, se revela. E ele se revela através da sucessão discipular. Ele se revela, né, através daqueles que já saboreiam a relação com ele. Da mesma forma que você não pode, à força, tentar ter Krishna, você não pode, à força, tentar dar Krishna para os outros. Né? Não é um processo assim que depende das suas qualidades. Né? É um processo que depende de Krishna. Krishna tem que empoderar. É Krishna que dá a Shakti para alguém pregar. Por quê? Porque Krishna já se revelou para aquela pessoa. Krishna já se revelou através dos santos nomes para aquela pessoa. Krishna já se revelou na vida ordinária daquela pessoa com Krishna. Então, essa pessoa ela pode dar Krishna para os outros. Ela pode dar Krishna porque ela tem Krishna, né? Então, quando a gente prega, né, é basicamente isso. Você tem que estar transmitindo uma experiência real que você já teve, né? Por isso que pregar não é só repetir de forma mecânica a mensagem sobre Krishna, por mais correta teologicamente que essa mensagem esteja, se ela não nasce de uma experiência real que você teve, ela é infértil, ela não tem poder, né, de fato fecundar o coração de outra pessoa com apego por Krishna. Por isso que é importante a gente ouvir a mensagem correta, mas da pessoa correta. A mensagem correta da pessoa errada não é tão poderoso, né? Por isso que é dito que o mesmo Srimad Bhagavatam, né, ou mesmo as narrativas de Krishna Lila, quando elas são ditas, por exemplo, por um Advaitin, por um impersonalista, que não tem fé completa em Krishna, que na verdade acha que ele mesmo é Krishna, né? Isso é como assim, o leite tocado pelos lábios de uma serpente, né, que se torna venenoso. Não sei de fato assim se a serpente, quando ela toca no leite, se ele fica venenoso, não, mas pelo menos você acreditava nisso e a metáfora é essa, né? Que assim, a mensagem ela perde a potência. A mensagem ela perde a sua substância espiritual, ela perde seu poder espiritual, né? E por isso que é importante ouvir do devoto puro, né? Por isso que a mensagem certa, ou falado pela pessoa certa, é outra coisa. E por isso que a gente precisa ter realização espiritual. Né? Prabhupada, isso conta no Prabhupada Lilamrita, que Prabhupada, certa vez, ele estava peregrinando com seus discípulos pela Índia, e ele passa em um templo da Gaudiya Mata, né, da instituição do seu mestre, de Bhaktisiddhanta Sarasvati, e aí quando ele chega na barraquinha da frente, assim, que tinha do templo, que tinha vários livros lá expostos, Prabhupada fica bem chateado, porque todos os livros eram de Bhaktisiddhanta Sarasvati, né? E Prabhupada fala, olha só, eles não têm realização, né? Claro que eles tinham que vender ali os livrinhos de Bhaktisiddhanta, que era o devoto puro, é isso que a gente está falando, né? É o devoto certo, falando a mensagem certa. Então, claro, do mesmo jeito que a gente distribui os livros de Prabhupada
A Gaudiya Mata tinha ali que distribuir os livros de Bhaktisiddhanta, estavam cheios ali de Krishna Prema, mas Prabhupada falou, eles não conseguem escrever os próprios livros deles, isso repetem mecanicamente o que Bhaktisiddhanta falou, porque eles não têm realização, porque eles estão vazios, porque eles não estão tendo contato real com Krishna na vida deles, né? E Prabhupada falou, eu não quero isso para vocês. Prabhupada falou, eu quero que vocês tenham a própria experiência de vocês com Krishna. Eu quero que quando vocês preguem, vocês não repitam só o que eu estou falando. Eu quero que vocês tenham a realização de vocês. É isso que Prabhupada pediu para isso. Ele falou, olha, eu quero, né, e isso está até lá no Prabhupada Lilamrita, Prabhupada fala, eu quero que a quantidade de livros que eu escrever, vocês quadrupliquem, né? Que assim, que vocês escrevam 4 vezes mais do que eu escrevi. Prabhupada, desde o começo da ISKCON, ele inspirou os seus próprios discípulos a escreverem a partir do seu próprio estilo, a partir das suas próprias experiências, né? Prabhupada tinha o jornalzinho lá, o Back to Godhead, o Volta ao Supremo, antes dele vir para o Ocidente. Quando ele abre a ISKCON, ele transforma o Back to Godhead numa revista e ele queria que os discípulos dele escrevessem, não só reproduzissem os textos dele, e mais do que escrevessem a partir da perspectiva deles mesmos, existencial, da experiência pessoal, única, singular que eles tiveram com Krishna. Cada devoto ia ser capaz de transmitir Krishna de um jeito se ele teve uma experiência real com Krishna, né? Então a gente precisa ter uma experiência para poder pregar. E é aí que a mensagem se torna poderosa, né? Então, quando a gente tem a vivência da consciência de Krishna, essa vivência ela é um pacote completo, né? E ela tem 3 componentes principais, né? Que é rasa, a experiência psicológica, emocional do contato com Krishna, né? Rasa é doçura, então é esse sumo assim psicológico de você ter um contato real com Krishna, né? É o tipo de psicologia específico do relacionamento que você está estabelecendo com Krishna. Existe o Siddhanta, que é a conclusão teológica das escrituras, né? E existe o sadhana, que é a nossa forma da gente reordenar os nossos hábitos, né, para que eles sejam hábitos conscientes de Krishna. O sadhana é a vivência prática, pragmática da consciência de Krishna. Então, o que acontece é que uma pessoa que ela prega com potência espiritual, ela prega nesses 3 âmbitos, né? Então, alguém pode, por exemplo, só pregar sadhana. Pode fazer uma pregação excessivamente baseada em sadhana. Você tem que mudar seus hábitos, você tem que seguir os princípios da consciência de Krishna, mas essa pregação ela não é a melhor pregação. Porque até Prabhupada, quando ele deu a iniciação de sannyasi para Hridayananda Goswami, ele falou, olha, eu quero que você pregue para as pessoas inteligentes, é para isso que eu estou te dando sannyasi, mas eu não quero que você pregue assim só baseado em princípios. Por quê? Pregação, é claro que o sadhana é uma parte fundamental da consciência de Krishna. E quem de fato, né, foi fecundado pelo contato com Krishna vai querer ter sadhana, vai ter fome de sadhana, vai ter, né, uma necessidade de sadhana, porque você vai precisar fazer bhajana kriya, você vai precisar tornar real o seu bhajana, a sua adoração para Krishna. E você materializa esse sentimento por Krishna através de uma mudança dos hábitos. É a primeira coisa que a gente faz, né? Então, sadhana é fundamental. Mas quando você prega só o sadhana, você prega só, ou faz uma pregação muito baseada em sadhana, em mudar hábitos, a sua pregação ela se torna uma pregação assim essencialmente moralista. O sadhana ele é uma dimensão da consciência de Krishna, mas ele não é a consciência de Krishna inteira. As pessoas elas precisam entender por que elas vão aderir ao sadhana. E outro, se você segue o sadhana por amor a Krishna, porque eu amo Krishna, eu quero demonstrar para Krishna o meu amor, né? Você consegue seguir o sadhana de uma forma natural. Mas se você segue o sadhana só como uma austeridade, um princípio de austeridade, um checklist de coisas que eu preciso fazer, é diferente. Isso vai ser algo pesado, vai ser um fardo. Mas o sadhana para alguém que está, de fato, saboreando uma relação com Krishna, o sadhana é uma coisa leve, é uma coisa prazerosa. É algo que você quer fazer, né? Então, uma pregação, por exemplo, baseada em sadhana, não é a mesma coisa que dar Krishna para os outros, né? Se você dá Krishna, o sadhana, o siddhanta e a rasa, eles vêm juntos, né? Mas se você tenta dar um desses aspectos, né, em vez de dar Krishna inteiro, a pregação ela se torna algo deficiente, né?
Da mesma forma, você pode ter uma pregação excessivamente baseada em Siddhanta. Você pode querer transformar a sua pregação num telecurso 2000 da teologia Vaishnava. Né? Você vai ficar ali explicando todas as coisas com precisão intelectual, filosófica, histórica, e tudo isso é maravilhoso. Mas se isso não tiver raça, isso tudo é vazio, isso tudo é estéril. Né? É claro que a gente tem que pregar o Siddhanta, né? Mas sim, Siddhanta sem sabor, né? Não vai mudar o coração de ninguém. A gente vê isso no próprio Chaitanya Charitamrita. Em duas ocasiões, né? Quando Chaitanya ele conversa com Sarvabhauma Bhattacharya e quando ele conversa com Prakashananda Sarasvati, que eram considerados os principais teólogos da época, né? Com Prakashananda ele é mais duro, porque Prakashananda era alguém mais hostil. Mas com Sarvabhauma Bhattacharya, Chaitanya ele é bem doce, bem gentil, porque Sarvabhauma tinha uma personalidade mais meiga, né? Então Chaitanya ele reciproca ali. Mas as duas histórias são bem parecidas e a história é que ambos pregam para Chaitanya, o Vedanta, durante uma semana. E Chaitanya ouve calado, né? E depois Chaitanya, ele, né, Bhaktisiddhanta, Sarvabhauma pergunta para Chaitanya, você tá entendendo o que eu tô te falando? Eu tô aqui uma semana explicando Vedanta para você e você não fez uma pergunta, não fez nenhum comentário. E aí Chaitanya fala para Sarvabhauma, não, eu não tô entendendo muito bem não, porque meu mestre falou que eu não ia conseguir entender, né? Então aquela coisa lá do Isvarapuri. Né? E aí ele começa depois a pregar para Sarvabhauma uma teologia riquíssima, mas uma teologia que ela não era seca, que ela era umedecida pela experiência de raça, tá? Então quando a gente prega teologia assim pura, sem essa teologia estar animada pelo espírito da consciência de Krishna, essa pregação sua é como se fosse um corpo morto, ela não tem vida. A vida da pregação é o contato real que o devoto teve com Krishna. É essa experiência que o devoto teve com Krishna, tá? Então, Siddhanta ele é super importante, tá? Mas ele não pode vir sozinho, né? Inclusive, tem um teólogo cristão do século passado, que eu gosto muito, que é o Francis Schaeffer. Ele pregou muito ali na Europa durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, que ele falava que não tem coisa mais terrível e mais horrorosa nesse mundo do que uma ortodoxia religiosa sem o sentimento correto, ou seja, o conhecimento correto, mas sem o sentimento correto, né? Aí é algo pesado, algo que serve só para julgar e condenar os outros, mas não tem compaixão, não tem amor, não tem vida, coisa morta, né? E por fim, também se a gente tenta dar raça, se a gente tenta dar a experiência emocional da consciência de Krishna, mas sem Siddhanta, sem o sadhana, aí isso também é errado, né? Tanto que a gente vê que quando Bhaktisiddhanta Sarasvati ele foi para Vrindavana, né? Ele começa a pregar lá em Vrindavana e no lugar mais, né? Um lugar com maior concentração de raça, o lugar de raça por excelência, e nas margens do Radhakunda, né? Ou seja, o lugar que Rupa Goswami vai falar no Pradeshamrita, que é assim o berço de toda a raça. Quando ele prega lá, ele prega o Srimad Bhagavatam, ele não fala nada sobre Radha Krishna, ele ficou falando Siddhanta, ele ficou dias e dias pregando o primeiro verso do primeiro capítulo, do primeiro canto do Srimad Bhagavatam e explicando a essência da teologia, explicando Siddhanta. Por quê? Porque Vrindavana estava apinhado de sarradias, né? De sarradias. O que são os sarradias? Sarradia é a pessoa que ela quer ter raça, mas ela não quer ter nem sadhana, nem o siddhanta, né? Ela não quer ter nem o compromisso com a teologia, que é o siddhanta, nem quer ter o compromisso com mudanças de hábitos, com ter uma vida disciplinada, pura, né? Que é o sadhana. Então isso não é consciência de Krishna. Isso aí é uma deturpação da consciência de Krishna. Está tentando se apropriar da consciência de Krishna para extrair daí um prazer pessoal, um prazer psicológico, né? Está querendo usar a consciência de Krishna como qualquer entorpecente que você usaria para ter uma experiência agradável, mas que não envolve nenhum tipo de compromisso, de serviço. E era esse tipo de mentalidade que Bhaktisiddhanta estava tentando refutar, estava tentando rebater ali. Então ele pregou Siddhanta ali como uma espécie de antídoto para o exagero de raça que aquelas pessoas estavam tendo. Então, é importante
Rasa, obviamente, é o coração da consciência de Krishna, né? Tanto que tem um livro bem interessante de Suhotra Swami sobre Rasa e sobre Raganuga Bhakti, né? Bhakti é dividido em duas partes, né? Que é Sadhana Bhakti, que é aquela fase da vida espiritual onde a gente é marcado principalmente pela nossa aderência ao sadhana, para a gente tentar seguir os itens de sadhana assim, com veemência. E depois tem a fase de Raganuga. Raga, né, é apego, né? E a Nuga é aquilo que segue. Então é quando a gente já está tão consolidado na nossa relação com Krishna que aí o serviço devocional se torna espontâneo, porque é algo que você já faz naturalmente, né? Então, Raga Nuga, o seu serviço devocional, ele anuga, ele segue o Raga, o apego que você já tem por Krishna. E aí, Suhotra Swami, ele lembra uma das primeiras vezes que Prabhupada falou sobre isso, que foi lá na lojinha, ainda na Matchless Gifts, né? Presentes inigualáveis, né? A ISKCON nem tinha templos, propriedades pessoais, privadas ainda dela, né? Não tinha nada disso, ainda estava na Matchless Gifts. E Prabhupada falou sobre essa diferença de Sadhana e Raganuga Bhakti. Talvez tenha sido a primeira, uma das primeiras vezes que ele falou sobre isso. E aí Prabhupada ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que mesmo na fase de Sadhana Bhakti, mesmo quando a gente está seguindo Sadhana, né, assim, porque a gente ainda não está com o coração purificado, ele fala, mesmo em Sadhana Bhakti, esse Sadhana Bhakti ele já é um pouco de Raganuga Bhakti. Porque ele fala que a gente começa a seguir o sadhana porque a gente teve algum raga, a gente teve algum apego por Krishna. Apego à prasada, apego aos devotos, apego aos santos nomes, apego ao kirtana. Então ele fala que o pontapé da vida espiritual, antes de Siddhanta, antes de sadhana, é raga. Raga que começa a vida espiritual. O pregador é aquele que sabe transmitir raga. O pregador é aquele que está apaixonado por Krishna e ele transmite na mensagem dele essa paixão que ele está experimentando por Krishna. Ele consegue fecundar ali, ele consegue plantar a Bhakti Lata Bidya, a semente da devoção nas outras pessoas, porque ele está compartilhando algo que de fato ele tem apego, né? Então Raga é o Rasa, Raga, né? Assim, é o coração de Bhakti, mas ele tem que vir acompanhado de Sadhana e de Siddhanta, tá? Então por isso que o pregador ideal, aquela pessoa que é abençoada para transmitir a mensagem de Chaitanya, que Chaitanya dá Shakti para ela, é aquela pessoa que está vivendo uma relação íntegra, completa com Krishna, com os três componentes, com Sadhana, ele, na vida dele, ele mudou os hábitos dele para poder agradar a Krishna. Siddhanta, ele conhece as conclusões das escrituras e ao mesmo tempo Rasa. Ele tem uma vida, uma relação com Krishna que é viva, de fato, né? Que é intermeada de emoção, de sentimento, né? Krishna reordenou, Krishna educou os afetos do coração dele, né? E agora ele olha para o mundo através da lente da consciência de Krishna e ele interpreta toda a experiência pessoal, né, afetiva que ele tem a partir da lógica de Krishna. Então, esse é o Acharya, essa é a pessoa que prega a partir de uma perspectiva completamente íntegra, holística da consciência de Krishna. Todas as dimensões da consciência de Krishna estão presentes na vida dele, por isso ele consegue transmitir a consciência de Krishna completa, né? Por isso que Prabhupada é o melhor dos pregadores, porque Prabhupada, nessas três dimensões, ele alcançou assim, êxito absoluto, né? Santo, perfeito, né? Ou seja, Sadhana no grau mais elevado, era um erudito perfeito, né? Siddhanta completo e ao mesmo tempo Rasa completa, né? Compaixão ali de Chaitanya encarnou completamente, né? Compaixão de Chaitanya e Nityananda encarnou completamente em Prabhupada, tá bom? Mas no final das contas é Chaitanya que empodera, é Chaitanya que dá Shakti para os seus seguidores. Agora, uma coisa muito interessante é que quando Chaitanya quando Chaitanya estava peregrinando pelo sul da Índia, ele passou em uma determinada vila onde não tinham devotos e tem um brahmana chamado Kurma que ele se atrai pela missão de Chaitanya e ele fica servindo Chaitanya, se associando com Chaitanya, e quando Chaitanya vai voltar para Jagannatha Puri, esse brahmana Kurma ele quer acompanhar Chaitanya. E Chaitanya falou, não, você fica aqui na sua vila, ué. E aí ele falou, mas aqui não tem outros devotos, eu quero acompanhar você. E aí Chaitanya fala para ele nada disso, né? Você fica aqui e aí, né, você se torna um guru desse lugar. E pela minha ordem que todos os meus seguidores se tornem gurus, né? Ou seja, Chaitanya ele abençoou todos os seus seguidores
para transmitirem sua mensagem, né? Agora, a gente não é com a nossa habilidade que a gente vai conseguir transmitir a mensagem de Chaitanya de uma forma atrativa, pura, não é só através de arranjos que a gente mesmo vai fazer que a gente vai conseguir isso, tornar a mensagem de Chaitanya relevante. É Chaitanya que vai dar o poder. Chaitanya tem poder para tornar sua mensagem conhecida no mundo todo, na hora que ele quiser. Mas Chaitanya ele vai empoderando a gente à medida que a gente vai se rendendo a ele, à medida que a gente vai demonstrando comprometimento com a sua missão. Ele vai dando esse poder, né? Então é importante a gente lembrar essas três dimensões, o sadhana, siddhanta e rasa. Uma pregação completa é uma pregação que envolve esses três aspectos por uma pessoa que vive esses três aspectos da consciência de Krishna, né? E por isso Prabhupada é o maior de todos os pregadores, por isso que a gente prega, mas no final a gente leva as pessoas para os pés de lótus de Prabhupada para que elas ouçam a pregação de Prabhupada, que é ali que vai estar realmente o tesouro completo da consciência de Krishna. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado aí pela presença de vocês, por a gente ter compartilhado aí essa mensagem de Chaitanya nessa manhã de domingo. Então, agradecer a todo mundo que está presente. Hare Krishna, o Carlos, o Felipe, a Suzana, o Rivaldo mandaram mensagem. Hare Krishna, Rivaldo, como tá? Vamos ver aqui no Facebook o Otávio, Jaya Nityananda, Hare Krishna. Prabhu Lila Govinda, Hare Krishna, Prabhu. Prabhu comentou, fui dar um tapa em Maia e levei um murro na boca, uma voadora no peito e um mata-leão para finalizar. Maia dura na queda. Prabhu Mahaprabhu também, Kripa, estava aqui, comentou como é incrível a vida dos Goswamis de Vrindavana, exemplos de profunda Prema Bhakti. É isso aí. Prabhu Lila Govinda comentou também. Opa, peraí que... Quando morei nos templos da ISKCON, podia ver o sol na cabeça dos devotos. Todo aquele ocupado em serviço devocional deve ser considerado um santo. Grande parte da humanidade nem sabe que Deus, Krishna, esteve pessoalmente nesse mundo. Esse é o mais secreto dos conhecimentos. Isso aí. E o Prabhu Lila Govinda também comentou. Quando começa a cantar as glórias de Krishna, ele se apressa em se entrar no tono do meu coração como se tivesse sido chamado. É isso aí. Narada Muni, né? Então é isso, pessoal. O Marcelo Magalhães aí perguntou qual era o mantra de Krishna que Chaitanya cantava. Mantra de Krishna? Chaitanya cantava vários mantras, né? Cantava Mahamantra, Hare Krishna. Cantava várias formas, né, de Namakirtana, dos nomes de Krishna. Quando ele vai em Jarikanda, na floresta de Jarikanda, né, que lá tinha os animais selvagens, né, então ele canta também, né, vários nomes de Krishna lá, né. Aí lá que ele canta Krishna, 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 Hare. Talvez seja desse mantra, né, que esteja falando, mas ele cantava principalmente os santos nomes como Mahamantra, né. Também ele cantava Hari Haraya, né. Tem essa canção de Narottama Das que começa, né, Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha, Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Prabhupada comenta que isso era uma versão alternativa dos santos nomes, alternativa do Mahamantra que Chaitanya sempre cantava, né? Então ele cantava esse Hari Haraya, né? Talvez seja isso, algum desses mantras que você esteja pensando, né? Mas ele cantava santos nomes de diferentes formas. Tá bom, pessoal? O Lila aqui comentou também, apareceu aqui, obrigado pela aula, obrigado, Lila. É isso, pessoal, tá bom? Então, que vocês tenham todos um ótimo domingo e vamos todos tentarmos, né, transmitir a mensagem de Chaitanya, mas para a gente transmitir a mensagem de Chaitanya com pureza, com potência espiritual, a gente tem que viver essa mensagem antes de tentar transmitir essa mensagem, né? Inclusive, o processo de tentar transmitir é parte do processo, né, de tentar viver a mensagem, já que Chaitanya ordenou que todos os seus seguidores se tornassem gurus da sua forma, né? Ou seja, do seu nível, tentassem de alguma forma transmitir o contato real com Krishna. Tá bom, pessoal? Então é isso. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.